Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus é Emanuel. Que Deus possa estar abençoando o seu dia, o seu lar, a sua família. Peço a você que se ainda não é inscrito em nosso canal, tem um botãozinho logo abaixo, inscrever-se. Fazendo isso, você vai estar nos ajudando. Peço também que se você acompanhar esse vídeo até o final, você gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Estamos começando uma série de estudos e essa série se chama Ouvindo a Voz de Deus. E hoje é o nosso primeiro estudo, a Bíblia Sagrada. Antes de nós entrarmos no tema, eu peço a você que onde você está, curve sua fronte, vamos conversar com Deus. Amado Senhor Deus, esteja conosco nesse estudo. Hoje nós iremos falar da Tua Palavra. Esteja com meu amigo, com minha amiga que está assistindo esse vídeo. Nos abençoe, Senhor, com a Tua Palavra. Abra nossa mente e o nosso coração para que possamos entender. Obrigado por esse momento, Senhor. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui nos diz assim, veja só, a Bíblia é um livro especial. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca composta de 66 livros, escrita por cerca de 40 autores, das mais variadas culturas e ocupações, num período de 1.600 anos. E aqui tem algumas perguntinhas que diz assim, veja só, o que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem o seu poder? Que valor tem ela para o homem atual? Essas perguntas serão respondidas no presente estudo. Veja só, estou aqui com minha Bíblia em minhas mãos. Convido você que pegue a sua para nós estudarmos juntos. A primeira pergunta é: como Jesus considerava a Bíblia? Convido você a ir nos livros de João, no Novo Testamento, João capítulo 17, e o verso é o verso 17. Vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras. Como Jesus considerava a Bíblia. Estou folheando minha Bíblia, convido você que faça o mesmo, para nós acharmos juntos o que diz as Sagradas Escrituras. João 17, verso 17, nos diz o seguinte, veja só, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, como Jesus considerava a Bíblia como sendo a verdade, a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus não contém a verdade, mas ela é a verdade. Era assim que Jesus considerava a palavra de Deus como sendo verdadeira. A segunda pergunta que nós temos aqui é o seguinte: qual a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Convido você a irmos no livro de Atos, depois aí de João, onde nós estamos aí. Você vai conseguir chegar no livro de Atos, capítulo 8. O verso é o verso 30 e o verso 31. Vamos ver o que nos diz o verso 30 e o 31. Nos diz o seguinte, veja só. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vem lendo? O verso 31 nos diz assim, veja só. Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? Seguindo o texto diz assim, e convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Veja só, qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la. Aqui Filipe está conversando com um homem, um eunuco, tesoureiro de uma rainha. E aqui diz que esse homem estava voltando para casa
e esse homem estava estudando a Sagrada Escritura, mas ele não estava compreendendo. Você percebe que Filipe pergunta: compreende o que vem lendo? E ele diz assim: como? Se não tem alguém que me explique? Então veja só, muitas pessoas hoje têm estudado a Bíblia, mas elas não têm entendido, não têm compreendido o que está escrito nas Sagradas Escrituras. E o que elas necessitam então? De alguém que ensine, de alguém que explique. Você percebe? Mas vamos lá. A terceira pergunta é a seguinte: qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Então, existe uma maneira certa de nós estudarmos a Bíblia? Existe uma maneira correta? O texto aí para nós respondermos essa pergunta está no livro de Isaías. Convido você aí no livro de Isaías 28. E o verso é o verso 10. Isaías 28, verso 10. Vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras. 28, verso 10. Nos diz assim: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Você percebe o que o texto está dizendo? Aqui existe um preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Quando nós vamos estudar as Sagradas Escrituras, nós temos que comparar os textos que tratam do mesmo assunto. Nós temos que estudar um texto, estudar um outro texto e comparar se esses textos falam do mesmo assunto. É o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos comparando os textos que falam do mesmo assunto. Devemos também buscar outras passagens que expliquem o assunto. É o que nós estamos fazendo, você percebe? Nós vamos num livro, buscamos uma passagem, vamos no outro livro, buscamos uma outra passagem que explica o assunto. E no finalzinho aqui diz assim, ó, um pouco aqui e um pouco ali, que tratam do mesmo assunto. Então nós buscamos uma pequena porção de um livro, uma outra pequena porção de outro livro, um pouco aqui e um pouco ali, está tratando do mesmo assunto. Essa é a forma correta de estudarmos a Bíblia, você percebe? Mas perceba também que nós não devemos abrir esse livro sagrado sem uma oração, sem pedirmos a Deus o Espírito Santo. Você percebe? Você lembra que quando nós começamos o nosso estudo, nós fizemos uma oração pedindo que Deus abençoasse o nosso estudo. Toda vez que você for ler as Sagradas Escrituras, você tem que orar a Deus. Essa é a forma correta de estudar a Bíblia. Mas vamos lá. A quarta pergunta: que benefício recebe o estudante das Escrituras? Eu convido você aí no livro de João, o capítulo 5, e o verso é o verso 39. João 5, verso 39. Vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras. 5, 39. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Qual é o benefício que nós temos quando nós estudamos as Sagradas Escrituras? Através da Bíblia, encontramos a vida eterna e ela testifica de Jesus. O Senhor Jesus é a pessoa central da Bíblia. Você percebe? Então perceba que quando eu e você estudamos as Escrituras, nós temos um encontro com a vida eterna. E essa vida eterna está na pessoa do Senhor Jesus. Esse é o primeiro benefício. Mas nós temos um outro benefício a estudar as Sagradas Escrituras. Convido você aí no livro de João mesmo, o capítulo é o capítulo 16 e o verso é o verso 13. Nós vamos ver outro benefício
que o estudante da Bíblia recebe ao estudá-la. João 16, verso 13. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte, busque aí também para poder ler comigo, nos diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Você percebe que aqui Jesus está falando sobre o Espírito Santo? E aqui diz que o Espírito Santo guia a pessoa em toda a verdade. Esse é o outro benefício, meu amigo, minha amiga, que nós recebemos quando nós estudamos as Sagradas Escrituras. O Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. Quando nós pegamos João capítulo 8, voltando um pouquinho aí, e o verso 32, veja só o que diz João 8, verso 32. Nos diz o seguinte, convido você a folhear sua Bíblia aí para nós acharmos juntos o que diz as Sagradas Escrituras. E a palavra do Senhor nos diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, outro benefício que nós temos ao estudar as Sagradas Escrituras, a verdade, a palavra de Deus, ela nos liberta de tudo que for de ruim. Você percebe? Então, perceba o seguinte, perceba que nós somos orientados pelo Espírito Santo e a palavra de Deus, ela nos liberta. Agora, vamos lá. Quem dirigiu os profetas a escreverem a Bíblia? Quem foi, então? Convido você aí no livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. 2 Pedro está pertinho do livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Você chegando no livro de Apocalipse, voltando um pouquinho, você vai encontrar o livro de Pedro. 2 Pedro 1, verso 21. Quem dirigiu então os profetas a escreverem a Bíblia? A palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz o seguinte, 1, verso 21, nos diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, perceba o seguinte, quem inspirou então esses homens a escreverem a Bíblia? Aqui diz que foram homens inspirados, movidos pelo Espírito Santo. Sabe, meu amigo, minha amiga, as Sagradas Escrituras foram escritas por homens, mas movidos pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que deu a inspiração. Você percebe? Uma outra pergunta. Pergunta de número 7. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Vamos verificar? Eu convido você aí no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Vamos lá? 2 Timóteo 3, e o verso é o verso 16. Vá voltando um pouquinho aí, que você vai achar o livro de Timóteo. 2 Timóteo 3, verso 16. Vamos ver quanto do texto bíblico é inspirado. Se é toda a Bíblia, se é só o Novo, se é só o Velho. Vamos verificar? 2 Timóteo 3, verso 16, nos diz o seguinte, estou aqui com minha Bíblia em minhas mãos, já achei o texto, convido você que faça o mesmo. Nos diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Você percebe o que o texto está dizendo? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento é inspirado por Deus. E tem uma utilidade. Ela serve aqui para nos corrigir, como nós lemos o texto. Aqui também ela diz que serve para ensinar
Aqui também diz que ela serve para repreender, e aqui também diz que ela serve para educar. Você percebe? Toda escritura inspirada por Deus. Agora a pergunta de número 8 diz assim: que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Êxodo 31, verso 18, o segundo livro da Bíblia. Vamos lá? Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Êxodo 31, verso 18. Já achei o texto aqui, convido você que faça o mesmo. A palavra de Deus nos diz assim: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Os 10 mandamentos, a lei de Deus. Você percebe que Deus estava com Moisés aqui no Monte Sinai e Deus escreveu com seu próprio dedo os testemunhos. Você percebe? A lei. Então, a única parte da Bíblia que não foi escrita por autores humanos foram os mandamentos, os 10 mandamentos, a lei de Deus. A pergunta de número 9 nos diz assim: está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Será que alguém está autorizado a alterar a Bíblia? Convido você aí no livro de Malaquias, vamos lá, o último livro do Antigo Testamento, já pertinho aí do livro de Mateus, colado com o livro de Mateus. Malaquias, o capítulo 3, e o verso é o verso 6. Vamos lá. Veja só o que diz aqui. Nos diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Você percebe o que diz o comecinho do texto? Eu, o Senhor, não mudo. Deus, ele não muda. O que Deus escreveu nas suas sagradas escrituras é o que ele escreveu. Não pode ser alterada, não pode ser mudada. Você percebe? Mas nós temos um outro texto que confirma o que Malaquias está dizendo, que Deus ele não muda, que a palavra dele não pode ser alterada. Convido você aí no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 22, o verso 18, meu amigo, minha amiga, e o verso 19. Vamos ver o que diz aqui Apocalipse. Se bate com Malaquias, né? Com o que Malaquias diz. O verso 18 nos diz o seguinte, veja só, já achei o texto aqui e convido você também que procure para nós lermos juntos. Nos diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fazer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Você percebe aqui que não pode acrescentar? Você percebe o que João está dizendo? Se alguém fazer algum acréscimo, será-lhe acrescentado os flagelos que está neste livro? Então não pode acrescentar nada à palavra de Deus. Mas o verso 19 nos diz assim, continuando a leitura, veja só. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Você percebe também que não pode tirar, que aqui diz que Deus vai tirar a pessoa, né, de entrar no céu. Você percebe? Então, meu amigo, minha amiga, não pode acrescentar e nem tirar nada da palavra de Deus. Ninguém é autorizado a alterar sagradas escrituras e se faz, comete um erro gravíssimo. Mas vamos lá. A pergunta agora de número 10 e a última pergunta, que diz assim: como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Como são chamados?
E eu convido você aí no livro de João 13, verso 17. Vamos lá, João 13 e o verso é o verso 17. Folheie aí em sua Bíblia para nós acharmos juntos. Estou aqui folheando a minha, buscando, e convido você também que busque. João 13 e o verso é o verso 17. Como são chamados, né, os praticantes dos ensinos bíblicos. João 13, verso 17. A palavra do Senhor nos diz o seguinte. Veja só. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Bem-aventurados sois se a praticardes. Sabe, meu amigo, minha amiga, a palavra aqui, bem-aventurado, quer dizer feliz. Se eu e você praticamos ensinos bíblicos, nós somos felizes. Você percebe? Agora veja só, nós temos um outro texto também, que é Tiago, capítulo 1, verso 22. Vamos lá para o livro de Tiago 1, 22. Vamos ver o que diz Tiago, capítulo 1, verso 22. Nos diz o seguinte, veja só o que diz as Sagradas Escrituras. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Tiago diz que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Sabe, meu amigo, minha amiga, quando nós estudamos as Sagradas Escrituras, nós somos felizes. E aqui também está dizendo que nós devemos praticar e não ser somente ouvinte, porque se nós não praticarmos e ser somente ouvintes, nós enganamos a nós mesmos. Espero que Deus lhe abençoe através desse pequeno estudo da Palavra de Deus. E eu convido você a fazer uma oração comigo para nós finalizarmos esse estudo. Amado Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esse pequeno estudo da Tua Palavra. Peço uma bênção especial sobre meu amigo, minha amiga, que estudou conosco sobre esse assunto. Abençoe a ele, a ela de uma maneira toda especial. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu te agradeço, Senhor, essas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.